Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGIP11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta pra nós. Você conhece esse fundo? Você sabe de qual setor ele é? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e engajamento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de chegar a 3.000 inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final do mês. Nos ajude na nossa meta. Contamos com 2.806 inscritos e vamos firme e forte rumo aos 3.000. Temos também a opção Seja Membro. Clique no botão azul e descubra que tem benefícios específicos e vários benefícios bacanas. Eu também não sei mexer direito, mas hoje consegui fazer com que os membros tenham acesso antecipado aos vídeos. Esse já vai ser um benefício aí bacana. Além disso, tem preferência quando pede vídeo. A gente tem um grupo bem bacana de discussão, a gente vai montar um grupo de estudo, então tem vários e vários benefícios aí por ser membro do canal. Gostaria de agradecer imensamente ao Júnior Química, que é o Vilmar, ele renovou o status de inscrito. Gostaria de agradecer Romário, Márcio, Anderson, Eduardo e Max Ribeiro. Romário e Márcio, acredito que ainda não estão no grupo do Telegram. Caso queiram participar, entre em contato comigo que eu mando o link, ou no e-mail, ou mando uma mensagem no próprio chat do YouTube, e eu dou um jeito de mandar o convite para vocês lá pro Telegram, beleza? Então vamos lá saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário ele é de recebíveis imobiliário. Eu já tenho o vídeo dele no canal, mas fiz questão de revisar e trazer um vídeo novamente. Por quê? Eu acabei de trazer para vocês, no momento que esse vídeo for ao ar, pela manhã já vai ter sido acesso para vocês do top 20 FIIs de papel. Eu fiz recentemente um vídeo dos fundos de papel aqui para vocês, o top 10, e o pessoal pediu muito, olha, faltou tal fundo, faltou outro e tal, e eu decidi, em razão de como teve uma demanda muito alta, de fazer, ao invés de top 10 FIIs, fiz um vídeo atualizado de top 20 FIIs de papel. E esse fundo se destacou nos dois vídeos. Resolvi trazê-lo porque, das primeiras vezes que eu trouxe, ele não tinha me chamado tanta atenção. Mas esse fundo está nos destaques lá. Então, todos os 3 fundos que eu comento lá no vídeo, que estão nos destaques, recentemente vai ter vídeo deles aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Ele é de recebíveis, foi lançado em março de 2020. Então, a gente observa que é um fundo que ainda tem pouco histórico, mas já tem pouco mais de um ano. Ele foi lançado na base 100, tem uma excelente liquidez diária de 2 milhões e 100 mil por dia. Ele é de títulos e valores imobiliários do seu mandato e a Valora, a mesma lá do VGHF, aquele fundo de base 10, é a mesma gestora. Esse fundo conta com nota 4 de 5 pelos usuários do site, tem repreciação no IFIX de 0,72% e conta com 7 milhões e 300 mil cotas. O seu PVP, preço sobre valor patrimonial, está um pouco esticado. Hoje ele está sendo negociado com um ágio de 4%, um PVP de 1,04. Isso significa o seguinte, é um fundo que vale 700 milhões de patrimônio, só que o mercado está disposto a pagar mais, está disposto a pagar até 730 milhões. Então, isso significa que você tem, o mercado está disposto a pagar R$4 a mais, está disposto a pagar R$104 por uma nota de 100. Então, note que as cotas valem 95 e o mercado está aceitando pagar 99. Tendo o mês 9 como referência, é um fundo que conta com 42 mil cotistas. Vamos à frente. A gente vê atualmente as cotações do fundo, quanto estão sendo negociadas. Então, a cotação de R$ 99,90 atual, a mínima foi 98, então note que ele não está caindo muito do seu valor e já teve como máxima também R$ 116. É um fundo que não está perdendo valor e assim, o mercado imobiliário, o mercado acionário como um todo, vem numa tendência bem grande de queda. Então, a gente observa aqui o seguinte, ó, esse é um fundo que teve como ápice aqui, ó, 116, mas baseado nisso, ele caiu relativamente pouco em vista de outros fundos. Então, atualmente, ele está orbitando aqui nessa faixa dos R$100. Vamos à frente aí, vamos lá. Em termos de entrega, tem que ficar atento porque o fundo vem oscilando o que ele consegue entregar. Então, se você observar aqui no gráfico, ó, tem momentos que ele está aqui, às vezes abaixo. Então, assim, tem que ter um ponto de atenção. Por quê? Por exemplo, ó, outubro esse fundo anunciou que vai pagar 1,30. Para setembro, ele anunciou que ia pagar 91. Lá para junho, anunciou que ia pagar R$1. Então, você vê uma oscilação nos pagamentos. Isso aqui a gente vai ver com mais calma no próximo slide. Eu estou trazendo esse tipo de slide aqui que eu quero orientá-los, que
que vocês peguem histórico do fundo. Um ponto fraco desse fundo, por exemplo, é que ele ainda tem pouco histórico. Ele tem pouco mais de um ano apenas. Não tem como você ver o desempenho do fundo realmente no decurso do tempo. E a gente observa que ele é um fundo que ele não entrega linear aí, ó. À medida que ele vai tendo resultado, ele vai entregando seus resultados. Caiu, ele cai os seus resultados, e assim por diante. Ele passou por 5 subscrições, 5 crescimentos, né? Várias pessoas novatas têm vindo ao canal e alguns questionam o que é subscrição. Subscrição é toda vez que o fundo vem a mercado tentar crescer, captar dinheiro. Fundos imobiliários, teoricamente, não podem fazer dívida. Então, para ele crescer e conseguir comprar mais ativos e cada vez entregar, ter mais diluição, diminuir o risco, ele tem que tentar captar mais dinheiro no mercado. Então, ele tentou captar 250 milhões na sua última emissão. Ela ocorreu no mês de junho desse corrente ano. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o histórico de pagamento. Como eu já havia antecipado lá, ó, R$1, R$1,25, R$1,54, caiu para R$1,16, R$1,15, aqui ficou crítico, né, ó, 85, 93, volta a se recuperar agora, R$1, 95, R$1,20, 90, R$1,30. Então, assim, dentro do relatório gerencial, a gente vai ver juntos se esse fundo consegue ou não manter essa tendência de histórico aqui de 1,20, 1,30 que ele tem entregado. Esse último 1,30, na época que fechou a cota, equivaleu a 1,29. Como a cota teve uma pequena queda, ó, de R$100 para 90 e poucos reais, aí, que agora ele caiu um pouco, esses mesmos 1,30 agora já representam 1,31. O fundo vem com excelente acúmulo de 13,36% aí, que é um yield bem aceitável para um acumulado, tá bom? Vamos à frente aí. Outra coisa, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, beleza? Se vocês ainda não viram o vídeo de top 20 fundos imobiliários de papel, dá uma olhadinha lá. Porque vocês vão ver que esse fundo aqui se posicionou muito bem lá e ficou muito bem colocado no ranking. Então, assim, não olhe lá o que eu tento mostrar nesses vídeos de top 10, não é quem é o melhor, quem é o pior, mas são fundos que, baseados em diversos indicadores, em diversas situações, se posicionam melhor. E aí, a partir disso, você pode ser um fator mais fácil para a sua tomada de decisão. Tá bom? Então vamos lá, ó. O que ele nos diz? O fundo encerrou o mês de setembro de 2021 com 98,6% do seu patrimônio líquido alocado. Então ele já alocou quase tudo que ele captou lá, ó. Bem interessante. Ele tem 37 CRIs distintos e tem um total de 691 milhões investidos em CRI. Durante o mês de setembro, o fundo adquiriu 23 milhões. Esse movimento aqui, eu vou deixar para a gente ver lá dentro do relatório gerencial dos fundos que ele tem. Se você quiser ver, você pausa o vídeo aqui e vê com atenção. Beleza? Ó, com o objetivo de gerar caixa para novas aquisições, durante setembro o fundo vendeu alguns CRIs. Também não vou falar sobre isso aqui. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo aqui e ver com mais atenção também. Vamos lá? A distribuição de rendimentos do fundo de setembro foi de 1,30. O que equivale a uma rentabilidade de IPCA mais 4. Bem interessante aí, uma rentabilidade bem aceitável aí. Bacana? Vamos lá. Ele nos fala, eu vou fazer questão de ler aqui, que faz tempo que eu não leio esse tipo de informação e nem todo mundo sabe disso. Aí ele fala, ó, essa rentabilidade equivalente foi calculada com base na variação do IPCA com defasagem de 2 meses. Para o pessoal que não sabe, o que ele vai pagar agora em novembro é algo que ele está vendo lá de setembro, porque é setembro, agosto, aí em outubro ele faz mais ou menos o fechamento e vai pagar em novembro, é mais ou menos assim. Então ele vai pegar ali, ó, agosto, setembro, ou setembro e outubro e paga em novembro. Importante destacar que o fundo, em setembro, vendeu e recomprou algumas posições de CRI e reconheceu a inflação. Eles fazem isso para ter o resultado na hora da inflação e não ter que esperar até um período maior. E aí ele fala, ó, o resultado caixa foi de 1,59, então o fundo fez uma excelente reserva aí durante esse mês. Em relação à qualidade creditícia da carteira, todos os CRIs estão adimplentes, ponto muito positivo. Outra situação positiva, o número de cotistas aumentou para 42 mil cotistas, teve um crescimento de 6% aí. E a liquidez média diária de 1,9 milhões em setembro aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o que o fundo cobra de taxas. Então ele cobra 1% de taxa de administração e gestão, ele cobra 0,5% de escrituração, depois nós vamos ler esses pormenores, tá? E ele cobra mais 20% de performance do que CDI, PCA, mais a média do IMA, mesmo será acrescido de 1%. Isso aqui é um pouco complexo, eu gostaria que a Valora fosse um pouco mais clara, porque lá também no VGHF não é muito claro essas informações. Agora vamos ler o que está aqui nos pormenores, porque esse aqui vai ser interessante. Olha lá, ó. 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, com valor mínimo de 20 mil no primeiro ano,
e de 25 mil no segundo ano. O que mais? 0,05% do patrimônio com valor mínimo de 3.500 no primeiro ano e no mínimo 5 mil no segundo ano. Tranquilo em relação a isso aqui? Por que eu quis fazer questão de ler esses pormenores? Esse fundo se destacou muito como sendo o fundo, pelo menos lá, né, do que tem menor taxa cobrada no total. Como assim? Vamos lá calcular aqui que eu já ensinei vocês a calcularem essas taxas. Ó, como que a gente faz? A gente vai pegar essas despesas totais aqui, ó. E aqui é um ponto negativo que eu venho trazer do fundo. Ponto positivo, ele trouxe pelo menos os últimos 3 meses. O ideal seria 6, mas 3 meses já está aceitável, que você vem vendo o histórico, a evolução do fundo ou não. Ponto positivo. Outro ponto positivo, traz o acumulado do ano, dá para você ter uma noção. Traz o acumulado dos últimos 12 meses, ótimo, excelente. Agora, o que faltou para mim? Seria interessante ter um detalhamento maior dessas despesas. O que está sendo taxa disso, nesse mês, cobrou ou não performance? Então, seria muito interessante se ele trouxesse um detalhamento maior dessas despesas. Quanto mais transparência e clareza, é melhor para a nossa tomada de decisão. Outro ponto interessante, a gente viu lá no relatório gerencial, mas ele não trouxe aqui. Então, seria interessante também se ele trouxesse, beleza, o que o fundo tem acumulado, isso equivalente em centavos. Dá pra gente ter uma noção por causa disso aqui, ó. O fundo vem com um acumulado de 56 milhões 377 e tem distribuiu 54 milhões. Então ele tem mais ou menos 2 milhões e 300 ali represado de acúmulo guardado. Dá pra ver novamente aqui, ó, que em 2021 ele tem essa reservinha. Então a gente vê que em setembro ele fez esse caixa, porque até então, provavelmente não tinha tanto caixa assim guardado. Vamos agora calcular aqui, a gente vai calcular tanto 2021 acumulado inteiro e vamos calcular setembro, beleza? Vamos lá, ó. Setembro o fundo teve como despesa 660 mil, então vamos lá, ó, 660,758 vezes 100, dividido por 12 milhões 326,346. Então, note o seguinte, ó, 5,36% foram as taxas cobradas durante o mês de setembro. A menor taxa de todos os 20 fundos que eu fiz lá no compilado do fundo Top 20 FIIs de papel. Não percam esse vídeo que ele está excelente. Acredito que vai ter uma boa aceitação pelo público. Então, a menor taxa de todos os fundos de papel que eu trouxe até então. Vamos ver no acumulado do ano aí, que isso aqui como que está a situação, se está maior ou menor. A gente vai ver que está um pouco maior aí. Então, assim, por isso que é interessante que se olhe não só o último mês. Tem que olhar todo o histórico, por quê? O que deve acontecer com esse fundo provavelmente? Provavelmente aqui, ó, no mês 6, veio um impacto bem agressivo no fundo, que é provavelmente quando é descontada a taxa de performance, e aí durante os outros meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, provavelmente. Aí dezembro vem outra pancada forte, que é a taxa de performance. Neste mês aqui, não apareceu nada, mas quando a gente vai para o acumulado, aí a gente percebe que, no geral, o total de despesas ele cresce um pouquinho mais. Mas, como a maioria dos fundos eu peguei o resultado do mês, aí deu esse resultado aqui. E nem todo fundo faz como esse. Nos traz o acumulado do ano ou acumulado dos últimos 12 meses, então não tem como eu calcular. Por isso que eu pego como padrão eu pego o resultado do mês. Mas é muito importante você fazer o cálculo do resultado do ano. Olha para você ver o quanto machuca quando é cobrado taxa de performance. Olha só, vamos lá. No acumulado do ano, esse fundo vem com resultado, ó, de despesas 6.146.000. Vamos jogar isso aqui vezes 100, dividido por 55.481.000. Note para quanto sobe o resultado agora. Tá ainda tranquilo, porque eu reputo que 15% é um limite aceitável de taxas. Então até 15% é algo que eu reputo ser tranquilo. Note que quando a gente vê o acumulado do ano, já sobe para 11,07, quase 11,08. Então, tem que tomar cuidado. Nunca olhe, tudo que possível, verifique dentro de um histórico de prazo. Não olhe somente para aquele momento, somente para aquela situação, porque aí pode ser que você vai ser levado, vai ser induzido a erro. Ainda assim, está dentro do patamar de 15% que eu reputo ser aceitável, mas aí já foge daquele patamar somente 5% que a gente observou lá. Vamos à frente aí, vamos lá.
Aqui a gente está vendo todos os fundos, todos os CRIs que esse fundo possui. Como ele antecipou lá, ele já possui 37 CRIs, um ponto bem positivo, é um fundo grande, líquido, com diversificação. Então, o que acontece? Eu vou ver se eu começo a fazer um relatório, crio uma pasta para facilitar vídeos futuros. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou ver se eu crio uma planilha e começo a conceituar os fundos dentro dessa pasta. O que eu vou considerar? Fundos high grade ou middle risk e fundos high yield. Na minha humilde opinião, observando, primeiro ponto que eu vou observar aqui, ó, as taxas de contratação. Então, na minha opinião, esse fundo é high grade ou middle risk, porque as taxas não estão excessivas, as taxas cobradas. IPCA mais 7 é algo que eu não reputo ser tão puxado. A IPCA mais 12, IPCA mais 9, mas tem muitos IPCAs mais 4, 5. Então, assim, não é high grade também, não é, mas vamos colocá-lo ali na cesta de middle risk. Então, todo vídeo novo agora de fundo de papel, caso, lógico, pode ser que eu esqueça, né? Eu quero ver se eu consigo trazer esse conceito, na minha opinião. Comenta aqui embaixo para nós se você concorda com esse conceito. Na sua opinião, ele é middle risk? Ele é high yield, high grade? Coloca a sua opinião. Por quê? Querendo ou não, pessoal, isso é um critério um pouco subjetivo. Não necessariamente é só isso que deve observar. A gente vai virar a página aqui, vai ver também o rating do fundo, vai ver em que ele investe. Ora, para ele ser high yield, não é só as taxas de contratação, mas se são também, se são subordinadas ou não, se são cotas em risco, né? Então, isso tudo influencia. Ponto positivo que a gente observa, ó, diversas securitizadoras distintas, ó. Isso é um ponto positivo aí do fundo. Outro ponto, nos que tem classificação de rating, ó, rating A, que é altíssimo, ó, duplo A, A-, rating de altíssima qualidade. Tem muitos fundos aqui sem essa classificação? Tem. E essa classificação nem reputo como sendo tão importante assim. Agora, o que falta aqui, na minha opinião? Deveria trazer também como que está o fluxo de caixa, como que está o LTV, como que está a razão de saldo devedor, como é que está? Isso tudo seria interessante para a gente observar. O duration do fundo é um pouco esticado, eu reputo ser saudável 3,5 anos, 3, por aí. Então tem alguns que excedem isso, mas são fundos seguros, então menos mal. Duration bem alto aqui, ó. Por que isso impacta, Mu? O que acontece? Se o duration é muito longo, a probabilidade de poder ocorrer alguma inadimplência aí é alta. Então, quanto menor o duration, de uma certa forma, menor é o risco. Vamos continuar aqui, ó. Virando a página no restante dos CRIs, a gente continua observando vários CRIs A aqui, ó. Então, mais um ponto para corroborar essa ideia de ser um fundo middle risk. Tem mais alguns IPCAs mais 8, IPCA mais 10, mais 7, mas eu reputo que ser bem tranquilo. Deixa eu voltar lá a página, porque eu não falei da exposição, ó. O fundo que tem mais exposição, o CRI que tem mais exposição neste fundo, representa apenas 7,85%, que eu reputo ser bem interessante. Para várias pessoas do grupo do Telegram lá, eu não dou indicação de compra, venda, manutenção para ninguém, mas lá eu dou orientações, mentoria. Para alguns eu faço mentorias bem mais leves, né? Para quem do outro grupo eu faço mentorias e acompanhamento bem mais de perto. Enfim, de toda forma, o que eu explico pro pessoal? Se um gestor profissional, que é um cara que entende de mercado, quando é um bom gestor, tá? Ele não faz exposição dos seus ativos. Você vai ver que a grande maioria dos gestores não vai ter exposição de 10% da carteira. Então, por que nós, meros mortais, vamos expor acima de 10%? Então, aprendam isso. Quando você for expor seus ativos, não se exponha num único ativo ou num único setor mais de 10% do seu patrimônio. Vamos seguir ali, ó. Então, continuando aqui, a gente vê que continua a exposição, ó, de cima para baixo, decrescente, ó, continua com baixa exposição, durations aceitáveis, né? A duração média, o duration médio, 4,4, um pouquinho acima, o médio, né? Um pouquinho acima do que eu reputo ser mais saudável. A gente observa o seguinte, que ainda tem em caixa um pequeno restolho lá, ó, de 1,44, mas o fundo já está com 98% alocado, praticamente tudo mesmo. Ponto muito positivo para a gestora aí. Mudo minha opinião anterior, que era um fundo, e hoje reputo ser um fundo excelente aí. Tem bastante diversificação também de securitizadoras, ponto positivo. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa
Caixa alocado, quase que a sua totalidade. 98% hoje é CRIs e apenas 1,4% em caixa. Continuando, a gente vê o seguinte, 88% está atrelado a IPCA, ponto muito positivo. Ele tem 1,4% apenas atrelado a IGPM, porque o IGPM está tendo... agora deu uma controlada, mas o IGPM ele estava podendo ter um alto índice de probabilidade de default, de falta de pagamento, porque ele estava totalmente descontrolado. Apesar do IPCA estar subindo, a Selic está subindo, mas é numa situação um pouco menor. E ele tem ali mais 9,7% em CDI. Vamos à frente aí, vamos lá. Continuando aqui, a gente observa o seguinte, ó. Agora eu bato o martelo e, na minha humilde opinião, sim, esse fundo, ele é um middle, não sei se middle é com dois L's, com dois D's ou com dois L's, né? Ele é um middle risk. Ou seja, risco médio, ou ele vai ser high grade também, como alguns colocam, tá? Na minha opinião, ele é um middle risk barra high grade. Vou criar uma tabela e vou jogar ele nessa caixinha. Por quê? Nos próximos meses eu pretendo dividir o top FIIs em FIIs high grade e FIIs high yield, para ficar um pouco mais justo lá os critérios. Por que que eu considero que ele é high grade aqui e middle risk? A gente já viu que ele não tem taxas de contratações altíssimas. E aqui é o ponto, ó. 63% dos seus ativos estão em residencial. Ele tem ali mais um percentual de 9,1% em BTS, que é Build to Suit, mais 23% shopping e mais 4,5% escritório. O que isso quer dizer no final das contas? Vocês já viram alguns CRIs que eles trazem a nomenclatura lá deles lá, escrito assim... Eles trazem a nomenclatura escrita corporativo. Aqui, todos esses ativos aqui são do setor de corporativo. Então, isso aqui, para mim, encaixa esse fundo sendo middle risk ou high grade. Se alguém tiver opinião diferente aí, coloca nos comentários, mas me explique por quê. Não basta apenas, na minha cabeça é isso. Justifique que a gente pode abrir um debate saudável, né, com respeito aqui, tranquilamente, para a gente ver a sua opinião. Ponto positivo também, 100% das emissões desse fundo ele está fazendo em 476. Por que para mim a 476 é melhor do que a 4400? Não é que é melhor não, isso é só minha opinião, tá? Porque 476 ela é uma oferta restrita a cotistas e também pode ser uma oferta também, mas ela tem que ser para cotistas. Ela também pode ser para institucionais. Aí vai decidir, o gestor que vai decidir se ele quer abrir para institucionais, mesmo que eles não sejam cotistas. Mas é bom também institucionais participar de subscrições, pessoal, porque institucionais dá liquidez para o fundo. Então eu não vejo como problema um institucional participar. Eu só acho interessante não ter tanto institucional assim. Mas o institucional participar de um fundo é muito interessante. Então quando o fundo faz muito 476, ele vai privilegiar a sua base de cotistas e fica meio fechado para quem é cotista. Entende? Eu acho isso muito positivo. Então vamos à frente aí. Aqui a gente observa o seguinte, que atualmente 67% dos seus CRIs não tem rating e 32% tem. Só que a gente viu que dos que tem, tudo é A mais, duplo A, só vimos um A menos ali, mas pessoal, até B e ainda pode ser BB ou triplo B, até B eu reputo ser também aceitável, tá? B+, B-, enfim. Então, assim, essa falta de rating aqui, ó, sem nível de risco por esses pessoal aqui, ó, tipo assim, ó, essas agências que classificam aqui a Fitch, Mods, pessoal, caríssimo para você classificar esse tipo de situação. É uma segurança para o cotista você ter essa classificação de risco, só que isso é muito caro. Vocês não têm noção quanto que isso vai onerar, vai trazer custos para o fundo. Então, acho isso complicado. Eu reclamei que não tinha um LTV lá, naquele relatório lá, mas ele traz o LTV de uma outra forma. Então, assim, ó, ele tem 14% sem garantia real, então é um ponto preocupante. 14% dos CRIs do fundo não tem garantia real, só que, aí a gente vai ver aqui, ó, que aqui a gente vê o seguinte, ó, mais de 50%, 33% dos CRIs do fundo tem um LTV menor que 50%. Abaixo de 50% é o aceitável, o esperado. Então isso aqui, ó, na minha opinião, ele teria que ter pelo menos mais de 50% dos CRIs. Aí de 50% a 60% de LTV, ele vai ter ali, ó, 18% dos fundos, dos seus CRIs. O que vem ser LTV, Amu? LTV é esse nome aqui, ó, Loan to Value. Loan to Value é o seguinte, eu vou explicar grosso modo, ó. Vamos supor, eu vou pegar o meio aqui, entre 50 e 60, vou colocar 55. Vamos supor que 18%
14% dos CRIs do fundo, ele tem um LTV de 55. O que isso significa? Significa que ele, a cada R$55 de dívida, ele tem R$100 de garantia. Poxa, amor, mas por que acima de 50 começa a ser perigoso? Começa a ser perigoso por causa do seguinte: aqui o LTV vai ser mais alto mesmo, pessoal. Por quê? Porque o risco é corporativo. Aí corporativo você não precisa impor tanto risco, sabe? Então, geralmente, os LTVs de CRIs corporativos são mais altos mesmo, beleza? Agora, por que acima de 50 é um pouco mais perigoso? Porque é o seguinte: ele teve uma garantia aqui que vale 100, mas na hora de vender, ele vai ter que vender isso aqui por 80, por 70, por 60. Então, nisso aqui, ó, diminui aquilo que o fundo realmente ia receber. Porque às vezes o cálculo é baseado não no 55, é baseado no 100. Lógico, com esse risco aí de receber. Então, assim, isso aqui pode impactar nas receitas do fundo, porque até que, vamos supor, se chegar no extremo, ele tiver que executar e vir para essas garantias, pode causar problema aí. Então, às vezes, quanto maior esse rating, mais risco dele não conseguir receber 100% do que ele precisaria. Então aqui, ó, ele tem aqui mais 14% com LTV entre 60 e 70, mais 11% com LTV entre 70 e 80, mais 8,7% acima de 80, mais reafirmo. Os LTVs aqui, como ele tem muito risco corporativo, aí esse LTV perde um pouco a importância. É sim importante, mas perde um pouco a importância, ao contrário de FIIs High Yield, que aí eles vão estar muito concentrados em em multipropriedade, em loteamentos, em outros setores que são um pouco mais arriscados mesmo. Vamos à frente aí. O que eu tinha para trazer a respeito do VGIP, do VGIP, são somente essas informações. Gostaria de pedir novamente, deixa o like, comenta o que você achou desse fundo, o que você achou desse vídeo, o que você tem a nos acrescentar aí, tá bom? O seu comentário é muito importante para o crescimento e engajamento aí do canal. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal, ajude na meta de 3 mil inscritos até o final do mês. Acho que não vai mais ser até o final do ano, até o final desse mês a gente consegue. Se inscreva no canal para nos ajudar e ative o sino. Torne-se um membro, ajude no crescimento aí do canal. Muito obrigado a todos os membros, principalmente os últimos aí, mas muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Eu vou ficando por aqui e vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.